O segurança esticou o braço, bloqueando a passagem com um gesto frio e automático. Raul parou diante da porta espelhada da sala executiva, segurando firme a alça de sua mala de couro antiga, marcada pelo tempo. Desculpe, senhor, disse o segurança, um homem de colete preto e olhar afiado. Essa área é exclusiva para membros premium. A voz dele não era abertamente rude, mas carregava aquele tom sutil que dizia tudo. Você não pertence aqui. Raul olhou para o cartão que tinha nas mãos. Seu nome estava impresso ali, o código de acesso ativo. Ele sabia que tinha o direito de entrar, mas também sabia o que viria a seguir. Aos 63 anos, um homem negro de camisa de algodão simples e calça jeans gasta, aprende a ler os gestos antes das palavras. Eu tenho o cartão, moço. Tá tudo certo, ó, disse ele mostrando o cartão. O segurança mal olhou. Deu uma risada curta, seca. Pois é, mas sabe como é? Tem muito cartão clonado por aí. Gente que pega cartão de terceiros para tentar entrar. Raul sentiu o soco invisível daquelas palavras. Já ouvira versões disso a vida inteira. Não era sobre o cartão. Nunca era. Tá no meu nome. Raul Pereira. Pode confirmar no sistema. Vou verificar, respondeu o segurança, pegando o cartão como quem toca algo suspeito. Passou o cartão no leitor. A luz verde acendeu. Acesso liberado. Mas ele não abriu a porta. Ficou encarando a tela como se algo ali estivesse errado. Nesse momento, um homem de terno claro apareceu apressado, falando alto ao celular. Estava suado, nervoso, gesticulando. Moço, preciso entrar agora, meu voo já está embarcando, disse sem mostrar nada. O segurança destravou a porta de imediato. Pode entrar, senhor. Boa viagem. Raul ficou parado, o cartão na mão, vendo um homem sem nenhum cartão ser atendido com tapete vermelho. Ele nem mostrou o cartão, comentou. Ah, ele é cliente frequente, a gente já conhece, respondeu o segurança, sem olhar para ele. Raul respirou fundo. E como é que o senhor sabe que eu não sou frequente também? O segurança deu um sorrisinho enviesado. Porque a gente lembra dos que são. Atrás de Raul, um casal elegante se aproximou. A mulher vestia um casaco caro, o marido falava alto sobre negócios. Ela franziu o nariz ao vê-lo parado ali. Tá com problema? Perguntou impaciente. Só um momentinho, senhora, disse o segurança, mudando o tom de voz para algo muito mais educado. Só checando um detalhe aqui. Raul deu um passo para o lado. Pode deixar eles passarem. Eu espero. Mas o segurança levantou o tom. É que esse cartão aqui tá meio estranho. O senhor tem certeza de que é seu mesmo? A pergunta veio com veneno. Raul sentiu dezenas de olhares sobre ele. Passageiros diminuíram o passo, curiosos. Uma menina de uns 6 anos segurou a mão da mãe e cochichou. Mamãe, por que tão brigando com aquele moço? A mãe abaixou o olhar, puxou a filha pelo braço e sussurrou algo. Mas a menina ainda olhava confusa. Raul viu o olhar dela, puro, inocente, e devolveu um sorriso triste. Que lição ela estava aprendendo ali? O cartão veio pelo correio, disse Raul. Chegou semana passada. O segurança soltou uma risada curta. Engraçado. Cartão VIP não vem pelo correio, não. Raul sabia que vinha. Sabia o processo todo. Mas discutir seria inútil. Ele só queria sentar. As pernas doíam depois de horas em pé. Moço, eu só quero esperar meu voo com um café. Mais nada. Pois é, mas enquanto não confirmar a procedência desse cartão, não posso liberar. O segurança cruzou os braços, erguendo o queixo, vestindo a autoridade como uma farda invisível. Do outro lado do saguão, uma senhora de cabelos brancos observava tudo. Ela parecia incomodada, mas permaneceu sentada, calada. O segurança pegou o rádio. Anderson, vem aqui na entrada da sala executiva. Tenho uma situação. Raul suspirou. Quase 5 horas de estrada para chegar até ali. Agora precisava provar que merecia estar onde já tinha direito de estar. A mulher do casaco bufou. Isso vai demorar muito? Temos voo em 20 minutos. Já estou resolvendo, senhora. Pode entrar. Ele destravou a porta para o casal, que passou sem olhar para Raul. Logo, Anderson chegou.
Era o gerente, um homem calvo, de terno alinhado e expressão impaciente. "O que houve, Marcos?" perguntou. "Esse senhor aqui está com um cartão executivo, mas estou achando estranho." Anderson pegou o cartão, observou Raul dos pés à cabeça, a mala surrada, o boné desbotado, o cansaço no rosto. "Posso ver um documento?" perguntou. Raul mostrou a identidade. Anderson comparou os dados. Nome e número conferiam. "Está certo", disse o gerente devolvendo. Raul achou que finalmente poderia entrar, mas o homem não abriu a porta. "Só uma coisa, senhor Raul. Como o senhor conseguiu esse cartão?" Naquele instante, um jovem executivo passou correndo. Apenas encostou o cartão no leitor. Bip verde. E entrou. Anderson nem olhou. "Ele não mostrou documento", observou Raul. "É cliente Platinum. Confiança da casa", respondeu o gerente num tom seco. "E o que eu preciso para ter essa confiança também?" perguntou Raul. O gerente esboçou um sorriso vazio. "Geralmente vem com o tempo, mas o que ele queria dizer era: gente como você nunca vai tê-la." Raul respirou fundo, controlando a raiva. "Eu tenho uma empresa, trabalho com exportação agrícola." Anderson levantou as sobrancelhas, surpreso. "Exportação?" "É, feijão, milho e soja." Raul manteve a voz calma. "E viajo todo mês para fechar contrato." O gerente pigarreou, desconfortável. "Entendo. Só um momento. Vou verificar no sistema." Raul olhou para o chão de mármore, o reflexo das luzes frias. A menina ainda o observava de longe, curiosa. O segurança agora estava inquieto, como se não soubesse mais como agir. Anderson voltou segundos depois. "Está tudo certo, Sr. Raul. Pode entrar." Raul deu um meio sorriso. Era só isso, então. Entrou devagar, sem olhar para trás. Dentro da sala, o ar-condicionado era forte, as cadeiras macias, e o silêncio parecia outro mundo. Sentou-se perto da janela, tirou o boné e respirou fundo. Do outro lado do vidro, ainda dava para ver o reflexo do segurança e do gerente conversando. Raul tomou um gole de café e pensou: a tecnologia avança, os aeroportos mudam, mas alguns portões continuam trancados, não por códigos, mas por olhares. "Com licença", disse uma voz calma, firme, mas sem agressividade. Raul levantou a cabeça e viu a senhora idosa, ainda segurando sua bolsa discreta, aproximar-se devagar. "Vocês realmente acham que já verificaram tudo o que precisavam? O cartão tem o nome dele, o documento confere. O que mais falta?" O gerente se virou para ela com aquele sorriso ensaiado, impecável, mas vazio. "Senhora, isso é apenas um procedimento interno. Não precisa se preocupar." "Eu me preocupo", respondeu a senhora, olhando fixamente para Raul, "quando vejo alguém sendo tratado de maneira diferente só por causa da aparência." O segurança deu um passo à frente com o peito estufado. "A senhora não sabe do que está falando. Aqui tratamos todos da mesma forma." "Será mesmo?" Ela rebateu, desviando o olhar para um executivo jovem que acabara de entrar sem mostrar nada. "Porque não foi o que eu vi." O gerente revirou os olhos irritado. "Senhora, peço que se afaste, ou terei que chamar a segurança para escoltá-la também." Ela permaneceu firme, cruzou os braços e continuou observando, como uma testemunha silenciosa de uma injustiça que ninguém mais parecia enxergar. Raul sentiu um alívio silencioso. Pelo menos alguém ali reconhecia o absurdo daquela situação. "Bom, senhor", disse o gerente, voltando-se para Raul, agora com o tom frio e burocrático. "Por hoje, acho melhor utilizar a área comum do aeroporto." Raul pegou o cartão de volta. Não iria discutir, não iria gritar, não faria cena. Apenas ajustou a alça da mala surrada, deu um passo para trás e disse: "Tudo bem, obrigado assim mesmo." Ele se virou para ir embora, mas ouviu a voz do gerente mais uma vez. "Ah, e só um conselho, senhor. Na próxima, talvez seja bom vir um pouco mais preparado. Sabe como é? A gente julga muito pela apresentação." Raul parou, virou o rosto levemente, o suficiente para que o gerente visse seu olhar firme. "Eu entendo." Continuou andando.
A senhora idosa ainda observava, e quando Raul passou por ela, seus olhares se encontraram por um instante. Ela não disse nada, mas o silêncio dizia tudo. Eu vi o que fizeram com você. Raul seguiu para o saguão comum. As pernas doíam, o orgulho doía mais. Encontrou um banco duro perto da área de embarque e se sentou lentamente, sentindo cada articulação reclamar. Colocou a mala velha ao lado, tirou o boné e passou a mão pelos cabelos grisalhos. 62 anos. Tudo conquistado com esforço, sacrifício e trabalho duro. E ainda assim, tinha que provar que não era ladrão. Olhou para o cartão VIP na mão. Aquele pedaço de plástico tinha custado uma fortuna em milhas acumuladas, mas não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre o direito de sentar em um lugar confortável, tomar um café decente, descansar as pernas antes de um voo longo. Coisas simples, coisas que ele merecia. Mas, como sempre, direitos no papel raramente se traduzem em direitos na prática. 5 minutos depois, Raul viu Cristiano andar pelo saguão. O segurança olhava ao redor, procurando algo ou alguém. Quando viu Raul, mudou de direção e se aproximou com passos largos. O coração de Raul apertou. Ele só queria paz. Senhor, preciso falar com o senhor de novo, disse Cristiano, parando à sua frente, a postura rígida. Raul levantou devagar. Algum problema? O gerente pediu para eu recolher o cartão. Risco de fraude. Raul suspirou. Mentira. Ele sabia. Fraude. Eu recebi este cartão semana passada. Veio lacrado, direto da companhia. Pois é, mas sem o comprovante de recebimento fica complicado validar. Moço, quem guarda na embalagem de cartão? Raul retrucou, controlando o tom. Cristiano deu de ombros. Não é comigo, é ordem do gerente. Raul respirou fundo. Não iria perder a paciência. Não ia dar esse gosto a eles. Tudo bem, então viajarei sem usar a sala VIP, sem problema. Mas agora, o gerente quer uma palavrinha com o senhor no balcão. Raul sentiu a raiva subir pela primeira vez. O que ele quer? Só uns esclarecimentos. Rápido. Era assédio, perseguição. Raul sabia exatamente o que estava acontecendo. Não era sobre o cartão. Era sobre fazê-lo se sentir deslocado, fazê-lo desistir, convencê-lo de que não era bem-vindo. A senhora idosa, ainda sentada, finalmente se levantou, pegou a bolsa, os passos firmes e calmos, aproximou-se e seu olhar encontrou o de Raul. Um momento silencioso de apoio, de reconhecimento, de humanidade, a prova de que alguém ali ainda enxergava justiça. Francisco discou o número da companhia aérea e colocou no viva-voz para que todos ouvissem. A voz da atendente soou clara e profissional, confirmando que o cartão VIP havia sido emitido diretamente para ele, com todos os dados corretos e dentro do prazo. Viu? Disse Francisco, com a calma carregada de indignação. Tudo legítimo, não há nada de errado. Geraldo e Cristiano trocaram olhares rápidos, desconfortáveis. A presença da senhora idosa ao lado, observando cada gesto, tornava a situação ainda mais constrangedora para eles. A executiva loira revirou os olhos, mas agora em silêncio, e o adolescente continuava filmando, registrando cada instante do que parecia uma humilhação gratuita. Está vendo? Insistiu Francisco, segurando firme o cartão. Eu só quero usar um direito que me pertence, é simples assim. O gerente respirou fundo, passando a mão pela testa. Tentava manter o semblante profissional, mas não conseguia esconder a irritação. Cristiano cruzou os braços, ainda tentando manter a autoridade, mas a cena já havia escapado de qualquer controle. Muito bem, disse finalmente Geraldo, com a voz seca, quase perdida na tensão que crescia ao redor. Confirmado. O cartão é legítimo. Pode utilizar a sala VIP. O alívio de Francisco foi imediato, mas contido. Ele manteve a postura, segurou sua dignidade intacta e apenas assentiu. Obrigado, disse com voz firme, mas sem agressividade. Enquanto entrava na sala VIP, o olhar de Francisco encontrou novamente o da senhora idosa.
Ela lhe ofereceu um pequeno sorriso de cumplicidade, de reconhecimento silencioso. A mensagem era clara: eu vi e não vou ignorar. Dentro da sala, o ambiente quente e confortável contrastava com a tensão que ele acabara de vivenciar. Francisco se sentou, colocou a mala ao lado e retirou o boné. As pernas ainda doíam, mas, finalmente, havia uma sensação de justiça, mesmo que tardia. Do lado de fora, os olhares curiosos ainda permaneciam, e a imagem de um homem sendo julgado apenas pela aparência ficaria marcada na memória de quem testemunhara. Francisco sabia que não precisava provar nada além do que já estava em suas mãos: a verdade. Ele suspirou, tomou um gole do café morno e pensou: direitos no papel podem ser ignorados, mas ninguém pode tirar a minha dignidade. E naquele momento, com cada movimento, cada olhar, cada testemunha silenciosa, Francisco entendeu que a luta pela justiça não é apenas para ele, mas para todos que já foram vistos como fora do lugar, apenas por serem quem são. O cartão, o café, o banco, tudo se transformava em símbolo. Símbolo de resistência, de paciência, de integridade. Francisco respirou fundo e finalmente sentiu que podia relaxar, pelo menos por alguns minutos, antes do próximo voo. Cristiano engoliu em seco, desviando o olhar para o piloto e depois para Francisco. O semblante firme de antes se dissolvia em confusão e constrangimento. Por alguns segundos, ficou em silêncio, como se não soubesse o que dizer. Claro, senhor, conseguiu finalmente com a voz trêmula. Só queria confirmar. Francisco manteve a calma, mas a firmeza no olhar era suficiente para que Cristiano entendesse que não haveria espaço para arrogância ou justificativas vazias. O piloto, com um gesto discreto, indicou que Francisco podia passar. Ele pegou a mala surrada, ajustou a mochila e seguiu com passos firmes. Cada movimento transmitia controle e dignidade, algo que nem o tédio nem a humilhação da última hora haviam conseguido roubar. Ao passar por Cristiano, Francisco apenas olhou para ele com uma leve elevação de sobrancelha, uma mensagem silenciosa: você sabe exatamente o que fez. Cristiano desviou o olhar, incapaz de manter a postura de autoridade que antes parecia inabalável. As pessoas no saguão começaram a perceber o desenrolar. Alguns passageiros cochichavam, outros apenas observavam. O adolescente ainda gravava, e a executiva loira se inclinou para o acompanhante, comentando baixinho sobre a situação. Mas agora, Francisco não era mais apenas o homem humilhado. Ele era alguém que havia resistido à injustiça, que mantinha a dignidade intacta e cujo status verdadeiro se tornava evidente a todos. O piloto abriu a porta do jato particular, gesto elegante e preciso, convidando Francisco a entrar. Ele olhou para dentro, o interior impecável refletindo a luz suave do aeroporto. Um oásis de tranquilidade depois da batalha silenciosa que se desenrolara lá fora. Vamos decolar, disse o piloto fechando a porta atrás deles. Francisco respirou fundo, finalmente relaxando. A tensão que comprimira cada músculo de seu corpo começou a se dissipar. Era mais que alívio, era uma vitória silenciosa, pessoal, profunda. Cada minuto de espera, cada olhar suspeitoso, cada palavra injusta, agora ganhava um peso diferente. Havia sido superado, com calma e dignidade, mostrando que nada podia substituir a verdade e a perseverança. No instante em que o jato começou a taxiar pela pista, Francisco olhou pela janela, vendo o aeroporto se afastar. As luzes piscavam, os passos ainda ecoavam distante, mas ele já estava acima disso. Não era apenas uma viagem física, era um voo de reconhecimento, de justiça silenciosa e de poder que ninguém poderia contestar. Cristiano ainda estava no saguão, agora pequeno, irrelevante diante da realidade que acabara de se revelar. Um homem que, apesar de tudo, mantinha sua integridade, enquanto todos os julgamentos apressados e preconceitos desmoronavam diante da verdade. Francisco sentou-se, ajeitou a mala ao lado e tirou o boné, respirando profundamente.
O piloto deu a partida nos motores, e o jato deslizou pela pista com precisão. Francisco fechou os olhos por um instante, sentindo cada dor do corpo, cada peso emocional desaparecer, substituído por um sentimento mais forte. A certeza de que resistir à injustiça, mesmo sozinho, ainda é a maior vitória que alguém pode conquistar. Maurício escutava, olhos arregalados, franzindo a testa a cada detalhe. Quando Francisco terminou, houve um silêncio pesado na sala, apenas o aroma do café preenchendo o espaço. Maurício respirou fundo, olhando para o amigo. Isso é inaceitável, disse finalmente com firmeza. Vou lidar pessoalmente com essa situação. Ninguém, absolutamente ninguém, pode tratar você assim, Francisco. Nem na sala VIP, nem em qualquer lugar. Francisco assentiu devagar. Não precisava de mais palavras. O que ele queria não era revanche. Queria justiça e respeito. Maurício pegou o celular, discou rapidamente e começou a falar com autoridade. A cada palavra, Francisco sentia que finalmente algo mudaria, que a humilhação sofrida não ficaria impune. O piloto Rodrigo olhou para Francisco com um meio sorriso. Agora sim podemos decolar sem preocupações. Francisco olhou para o jato, imponente e silencioso. Ele entrou primeiro, ajeitando a mala surrada, o boné ainda na cabeça, e sentou-se em uma das poltronas de couro, sentindo a diferença entre aquela sala e o caos lá fora. Tudo ao redor parecia mais limpo, mais organizado, mais justo. Finalmente, um reflexo do que ele merecia. O piloto fechou a porta atrás dele, e o motor rugiu com suavidade, pronto para a decolagem. Francisco olhou pela janela, observando o aeroporto se distanciando, cada minuto de humilhação se transformando em algo que não poderia ser ignorado por ninguém. Ele respirou fundo, sentindo que, apesar de tudo, mantinha sua dignidade intacta, algo que dinheiro, cartões ou privilégios jamais poderiam comprar. Enquanto o jato deslizou pela pista e começou a subir, Francisco fechou os olhos por um instante. Cada sensação, cada olhar suspeito que recebeu, cada palavra injusta agora ganhava um novo significado. Ele não era invisível. Ele não era um problema. Ele era alguém que, mesmo diante da arbitrariedade e preconceito, permaneceu firme, deixando que a verdade falasse mais alto. Maurício voltou-se para ele, expressão séria, mas calorosa. "Você está bem, amigo?" perguntou. "Mais do que nunca", respondeu Francisco com um leve sorriso. E a lição que todos aprenderam hoje, espero, é que a aparência nunca pode determinar o valor de alguém. O piloto Rodrigo sorriu discretamente. "Vamos decolar. O céu é o limite, senhor." Francisco olhou pela janela mais uma vez, sentindo o vento da liberdade, da justiça silenciosa e da dignidade reconquistada. Por fora, nada havia mudado, mas por dentro, algo em Francisco se transformara para sempre. A sala VIP, os olhares suspeitos, os protocolos absurdos, tudo isso agora fazia parte de uma história que ele sabia que ninguém jamais esqueceria. Enquanto o jato subia, deixando o aeroporto para trás, Francisco ajustou a mala, ajeitou o boné e se recostou na poltrona. A humilhação se transformara em poder silencioso e a lição estava clara. Ninguém podia apagar a verdade de quem ele era, nem impedir que ele estivesse exatamente onde merecia estar. E naquela tarde, sobre as nuvens, Francisco finalmente pôde relaxar, não como um homem rico ou famoso, mas como alguém que enfrentou o preconceito, manteve a dignidade e mostrou que, mesmo nos momentos mais absurdos de injustiça, a verdade sempre encontra seu caminho. Maurício franziu a testa, apoiando as mãos na mesa. "E mesmo assim, vocês trataram o Sr. Francisco como se fosse um criminoso?" perguntou, olhando fixamente para Geraldo e Cristiano. Os dois engoliram seco. Seguimos o protocolo, senhor", começou Cristiano, mas a voz falhou. "Protocolo?" Maurício interrompeu, cada sílaba pesada ecoando pelo salão. "Vocês transformaram um protocolo em humilhação pública. Isso é inaceitável.
E não apenas pelo meu amigo estar aqui. Isso é sobre ética, respeito e discriminação. Entenderam? Francisco permaneceu em silêncio, observando. Ele não precisava dizer nada. A força de sua presença, da injustiça que havia sofrido, já falava por ele. Maurício continuou, agora mais firme ainda. Marcelo, tome nota. Cristiano, Geraldo, vocês vão passar por averiguação completa. Quero relatórios detalhados sobre cada ação tomada hoje. E todos os funcionários imediatamente passarão por treinamento obrigatório sobre discriminação, preconceito e conduta profissional. Nenhuma exceção. Geraldo tremeu levemente. Senhor, mas nós apenas seguimos ordens. Ordens? Maurício repetiu, a voz cortante. Quando seguir ordens significa humilhar alguém sem motivo, então você tem que parar e pensar. Vocês sabem o que fizeram de errado. Não é apenas protocolo, é consciência. Cristiano abaixou a cabeça, sem coragem de encarar Francisco. Ele sabia que tinha falhado e que não havia desculpa. Francisco, em silêncio, apenas pegou o café e bebeu calmamente, como se cada gole fosse uma vitória silenciosa sobre a injustiça que acabara de expor. Maurício olhou para Francisco. Me diga uma coisa. Você quer que eu faça mais alguma coisa? Perguntou. Francisco suspirou e respondeu com calma, olhando nos olhos do amigo. Não precisa, Maurício. Apenas faça com que isso nunca mais aconteça. Não comigo, não com ninguém. Que eles aprendam a diferença entre seguir protocolo e cometer injustiça. Maurício assentiu, compreendendo a profundidade daquilo. Está certo. Vai ser feito da maneira certa. E voltou-se para os dois funcionários. Agora saiam. Reflitam, aprendam. Geraldo e Cristiano, humilhados, saíram da sala sem uma palavra. O silêncio tomou o espaço, pesado, quase palpável. Francisco se recostou na poltrona, sentindo o alívio misturado à tristeza. Não era só uma vitória pessoal. Era um lembrete de que, em qualquer lugar, a dignidade humana deveria prevalecer. Enquanto olhava pela janela da sala executiva para o jato reluzente no pátio, Francisco percebeu que a luta diária contra o preconceito não terminava ali. Mas naquele dia, ele tinha provado uma coisa. Mesmo diante da arbitrariedade, a coragem e a verdade podiam fazer a diferença. Ela segurou firme, olhando nos olhos de Francisco. Muito obrigada, senhor. Vou me lembrar disso. Um sorriso suave se abriu no rosto dela, cheio de reconhecimento e respeito. Francisco inclinou a cabeça em sinal de cumprimento e se afastou lentamente. O capitão Rodrigo acompanhava cada passo, surpreso com a postura do amigo. Não era apenas um gesto de gentileza, era uma forma silenciosa de mostrar que, mesmo em um mundo de injustiças, ainda existem pessoas que escolhem fazer a coisa certa. Agora sim, Francisco caminhou em direção ao Gulfstream. A aeronave parecia ainda mais imponente ao pôr do sol, suas linhas brancas refletindo os últimos raios dourados. Cada passo ecoava no concreto da pista, como se cada som marcasse a vitória da dignidade sobre a humilhação. O piloto abriu a escada e fez um gesto para que Francisco entrasse. Tudo pronto para a decolagem, senhor. Sua voz era firme, mas respeitosa, sem pressa, sem julgamento. Francisco subiu, acomodou a mala ao seu lado e se sentou na poltrona de couro macio. Por um instante, fechou os olhos e respirou fundo, sentindo o peso da manhã e o alívio da justiça silenciosa. Nada do que aconteceu poderia ser apagado, mas agora havia uma certeza. Mesmo diante da arbitrariedade e do preconceito, a coragem, a verdade e a integridade sempre têm seu momento de vitória. Ele olhou pela janela, observando o aeroporto diminuindo a distância, as pessoas correndo, o caos do cotidiano continuando lá embaixo. Mas ali dentro, no silêncio do jato particular, havia ordem, respeito e justiça. Senhor Francisco, vai querer que decolamos agora? Rodrigo perguntou, olhando para ele. Sim, capitão. Vamos. Francisco respondeu com firmeza.
Um pequeno sorriso se formou nos cantos da boca. E obrigado por estar ao meu lado hoje. Enquanto o jato ganhava altura, deixando o aeroporto e as lembranças da humilhação para trás, Francisco sentiu uma leveza que há muito tempo não sentia. O mundo lá fora continuaria desigual, mas ele sabia que, mesmo sozinho, podia fazer a diferença. Pequenas ações, gestos certos, coragem silenciosa. Era assim que se mudava a realidade, uma pessoa de cada vez. E naquele instante, olhando as nuvens douradas pelo nascer do sol, Francisco percebeu que a verdadeira vitória não estava no jato, no dinheiro ou no poder. Estava na dignidade restaurada, no respeito conquistado e na certeza de que não importa o quão injusto seja o mundo, a integridade sempre encontra seu lugar. Francisco leu o nome da senhora e seus olhos se arregalaram levemente. Sou apenas um fazendeiro que queria sentar um pouco antes do voo. Francisco sorriu. Mas obrigado por me tratar como ser humano quando os outros não conseguiram. O senhor não precisa me agradecer por isso. Isso deveria ser o mínimo. Deveria, mas não é. Francisco apertou a mão dela. Cuida-se, viu? O senhor também. Ele voltou em direção ao jato e desta vez não parou mais. Subiu a escada do Gulfstream. Lá dentro, o luxo era discreto, mas evidente. Couro bege, madeira de lei, luz suave. 2 comissários de bordo o esperavam com sorrisos profissionais. Bem-vindo, Sr. Francisco. Podemos guardar sua bagagem? Podem sim. Ele entregou a mala velha, que parecia deslocada naquele ambiente de sofisticação. Francisco sentou-se numa das poltronas reclináveis, tirou o boné e colocou ao lado. Passou a mão no rosto, sentindo o cansaço de verdade. Agora, senhor, posso oferecer algo para beber? Água, suco, champanhe? Perguntou a comissária. Água bem gelada, por favor. Enquanto esperava, Francisco olhou pela janela. Lá embaixo, no saguão do aeroporto, a vida continuava. Pessoas corriam, malas eram arrastadas, abraços de despedida e lágrimas de reencontro. O formigueiro humano não parava nunca. E em algum lugar ali dentro, Geraldo e Cristiano enfrentavam as consequências de seus próprios atos. Francisco não sentia prazer com isso. Não era vingança, era justiça. E justiça, quando feita direito, não traz alegria, traz apenas a sensação de que as coisas estão um pouco mais certas do que estavam antes. O capitão Rodrigo entrou na cabine. Senhor, estamos prontos para decolar. Tempo estimado de voo, 1h15. Obrigado, Rodrigo. O piloto hesitou na porta. Senhor, posso falar uma coisa? Claro, o senhor fez a coisa certa hoje. Muita gente simplesmente ia embora e esqueceria, ou pior, ia usar o poder para destruir os caras sem dar chance de mudança. Destruir é fácil, consertar é difícil. Exato. Rodrigo sorriu. É por isso que o senhor é quem é. Ele saiu e minutos depois o jato começou a se mover. Francisco sentiu a aceleração suave, o momento em que as rodas deixaram o chão, a cidade lá embaixo ficando cada vez menor. Pensou na fazenda, nos 5. 0 funcionários que dependiam dele, nas famílias que sustentava, nas comunidades que ajudara a desenvolver ao longo dos anos. Tinha começado com nada. Literalmente nada. Filho de trabalhadores rurais, estudara à noite, trabalhara de sol a sol, economizado cada centavo. Comprou o primeiro pedaço de terra aos 25 anos, um hectare minúsculo que ninguém queria. Hoje possuía milhares de hectares. Exportava para o mundo inteiro, tinha jato particular, fazendas em 3 estados, investimentos em tecnologia agrícola, mas nunca havia esquecido de onde vinha. Por isso, andava com roupa simples, preferia voos comerciais, não ostentava. Não era humildade falsa, era uma lembrança constante de que o respeito não vem do que você tem, mas de quem você é. E o que tinha acontecido hoje doía justamente porque provava que o mundo ainda não entendia isso. O celular vibrou. Era uma mensagem de Maurício. Acabei de assinar a ordem.
Todos os funcionários do aeroporto passarão por treinamento obrigatório sobre discriminação e viés inconsciente, e vou implementar isso em todos os aeroportos da rede. Obrigado por me abrir os olhos, amigo. Francisco digitou de volta. Obrigado por ouvir. É isso que faz diferença. Guardou o celular e olhou pela janela. Lá embaixo, o Brasil se estendia em todas as direções, verde, vasto, cheio de possibilidades e cheio de gente como ele. Gente que trabalhava duro, construía coisas, merecia respeito, independente da roupa que vestia ou do carro que dirigia. Francisco fechou os olhos. Amanhã teria a reunião em São Paulo. Depois voltaria para a fazenda, acordaria cedo, pisaria na terra, conversaria com os funcionários, viveria a vida que sempre viveu. Mas algo tinha mudado hoje. Não nele. Ele continuava o mesmo. Mas talvez, só talvez, algumas pessoas tivessem aprendido a olhar diferente. E se uma pessoa aprendeu, pode ensinar outra. E se outra aprendeu, pode ensinar mais uma. E assim, devagar, o mundo muda. Não de uma vez, não da noite para o dia, mas muda. E Francisco, com sua mala velha e seu boné desbotado, tinha feito sua parte. O resto dependia dos outros. Mas ele tinha esperança, porque a esperança, assim como o respeito, é algo que ninguém pode tirar de você, a menos que você permita. E Francisco nunca permitiu e nunca ia permitir. Até o próximo vídeo. Se gostou, deixa seu like e se inscreva no canal. Um abraço W.